A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta, da escrita de quem a constrói. Eu sou o Max, apresentador, e comigo, minha irmã, minha parceira, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia! Mais um episódio lindo do nosso programa, Max. Eu sou Paloma Santos e é um privilégio estar nessa roda dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, gente, o nosso episódio é sobre o livro A Descoberta do Frio. E quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta maravilhosa, um patrimônio do Brasil, responsável pela obra, Oswaldo de Camargo. Muito obrigada pela presença. Tudo bem com você, Oswaldo? Eu estou bem, muito bem. Show de bola. E a gente não está sozinho, seu Oswaldo. Nós estamos, vou chamar o senhor de você, que o senhor não gosta que fala seu Oswaldo. Oswaldo, nós temos eu, a Paloma, e agora eu estou chamando ele, Juca Guimarães, meu jornalista. Fala, meu parceiro. Salve, Max, salve, Paloma, tudo bom, disse a querida? É muito bacana estar aqui falando com Oswaldo de Camargo, o nome dele já brilha. Você fala Oswaldo de Camargo, já cresce assim, porque o nome dele é um gigante da literatura negra brasileira. É um dos autores mais contundentes, né, que nós temos aqui em relação às denúncias e à crítica contra o racismo. O Oswaldo é um patrimônio da luta negra por direitos, por humanidade, por espaço, tanto na literatura como no jornalismo, né? Porque ele também é um jornalista muito respeitado e muito admirado na imprensa, né? Tem uma história muito, muito bonita também no jornalismo. E fez esse livro que eu acho fundamental para entender um pouco de como era a luta negra dos anos 70, que se chama A Descoberta do Frio. Seu Oswaldo, conta um pouco como surgiu a ideia dessa obra, dessa novela, Descoberta do Frio. A Descoberta do Frio, na verdade, surge de um projeto meu, de um sonho que eu tinha de escrever uma peça de teatro. Desde 16 anos, 17 anos, quando eu era seminarista, não te esqueça, eu tentei escrever uma peça de teatro. Então, a Descoberta do Frio ela vai surgir de uma tentativa chamada Os Muros. Pouca gente sabe disso. Os Muros, eu tenho até hoje o rascunho comigo aqui. Mas eu não tenho vocação para o teatro. Os Muros era uma imaginação como seria a cidade se negros e brancos vivessem separados. Levantassem muros e este muro ia separar os afetos, as companhias, os encontros. Então daí surgiu Os Muros. Dos muros é que veio a ideia do frio. Demorou bastante, não foi uma semana que isso foi mentalizado, foi devagar. Aí surgiu a Descoberta do Frio, em que eu imagino o racismo, o preconceito como frio. Frio que somente os negros sentem. Então, quem tem a ideia do frio de verdade é o negro. Quem não é negro jamais saberá o que é esse frio de que eu trato. Mas depois vai aparecer uma outra personagem, que eu gosto muito dela, que se chama a Indiferença. A Indiferença eu considero o quarto cavaleiro do Apocalipse. A indiferença é tão perigosa, creio, quanto o preconceito e o racismo, porque a indiferença, ela deixa o personagem tranquilo. Ele é um bom cidadão, ele paga os impostos, então não se sente culpado. Um racista, até capaz que no momento de graça, eu falo a palavra graça porque eu continuo católico, eu fui seminarista e não perdi minha fé. Um racista pode até, mas acho que eu estou errado, agora indiferente não. O indiferente ele se sente bem, realizado porque ele se sente uma pessoa boa. São os perigos da bondade, né? A bondade tem também os seus perigos. Estou falando demais já, vamos lá. Então, seu Oswaldo, só contextualizando um pouco esse livro, o senhor tem personagens ali que, de certa forma, se esforçam muito para provar que o frio existe, para lutar contra a indiferença, levar para a imprensa, para a sociedade. Naquela época, nos 70, o racismo era muito mais forte do que era hoje, muito mais escancarado na sociedade, mas tinha essa indiferença, tinha essa percepção de que ele não tinha nenhum efeito. Isso é um pouco o que diz o seu livro também?
Olha, esse combate ao racismo, ao preconceito, você pode datar já, façamos justiça, desde o século XVIII, XIX, com o jornal O Mulato, que depois se tornou O Mulato ou O Homem de Cor. Quem editou isso foi o Francisco de Paula Brito, o primeiro editor brasileiro que era um negro. Faça-se justiça. Então, em 1833, já tinha na imprensa, na escrita, gente preocupada em combater a diferenciação pela cor. Esse é o drama. Que essa sensação de ser posto de lado pela cor já é antiga, desde o século XVIII já se percebia. Mas é natural que isso já é desde o tempo da escravidão. Ser escravo era sentir o frio, não ter possibilidade. Então, a descoberta do frio, na verdade, se eu for olhar com atenção, ele vai despontar já lá no século XVIII. E conforme o negro vai fazendo esforço para ser gente, a questão aí do negro não é ser gente, é ser visto como gente. Exato. A sociedade brasileira é tão cruel, muitas vezes, mesmo que um negro seja mais gente do que um branco, ela não quer reparar nisso. Aí você pode ver a nossa televisão, quantos outros negros positivos aparecem na televisão? Pouquíssimos. Então, o negro continua desde o século XVIII, ou talvez antes, sendo uma pessoa escanteada. Eu tenho experiência disso. Eu estudei para padre, eu fui recusado em vários seminários na época por causa da cor. Não que tivesse descoberto dentro de mim alguma moléstia, alguma propensão à maldade. Não, eu sou um homem. Tudo que é humano me interessa, e eu, negro como branco. Só que a sociedade brasileira, ela não gosta muito de reparar na tendência que o negro tem, como ele, no apego à transcendência, a possibilidade de transcendência, de ultrapassar o corpo. Então, aí está a raiz do racismo. Não quer ver no negro algo além do corpo. Então, é muito complicada essa questão aí. Eu sou pode dizer que já sentiu o racismo. Acho que o senhor, eu, o Juca, a Paloma, o filho do senhor, todos nós já sofremos do mesmo racismo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Oswaldo, o cobertor, aonde eu encontro ele? Porque eu não aguento mais sentir frio. Onde encontrar o cobertor? Olha, esse é uma pergunta muito interessante, um cobertor. Há cobertores que consegue cobrir por inteiro, né? Então a pessoa está embaixo do cobertor, ele não sente muito frio nas pernas, no dorso, na cabeça, mas um cobertor por inteiro que resguarde você totalmente dos pontapés, das afrontas do preconceito ou do racismo, não é muito fácil. Esse cobertor vai achar quando o homem se transformar. Não vai depender só do negro, vai depender da transformação do branco. Para que esse cobertor exista, é necessário que o homem que se considera branco, você pode se considerar branco e você não ser branco. Também tem esse aspecto grave, que no Brasil é um desastre isso. Tem muitas pessoas que se veem como brancas e não são brancas. Então, o cobertor só vai existir quando houver uma transformação profunda do ser humano. Eu continuo um homem religioso. Há uma frase que eu cruelmente estou sempre repetindo de um sacerdote que chegou a dizer, quando eu tinha 13 anos, que não aceitava negros porque negros era muito violento e sensual. Violento e sensual. Então, é necessário que essa mentalidade de ver no negro, alguns estereótipos mantidos há séculos, acabe com isso. Aí é uma luta. É aí que entra a cultura, aí que entra a beleza, aí que entra a literatura. Eu, por exemplo, sou que brigo pela literatura negra desde meus 19 anos, desde o tempo da Associação Cultural do Negro. Eu estou escrevendo meus poemas, dê minha mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação.
Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram os meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantus e outros desgraçados, é o mesmo. É o coração dos que são cinza e dormem debaixo da capela dos enforcados. É o coração da mucama e do moleque. Eu conheço um grito de angústia trovejante, que deve estarrecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia, e eu posso escrever esse grito de angústia. E eu posso berrar esse grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, Senhor. Sou um negro. Olha, eu estou hoje com 89 anos. Estou longe já do meu apogeu, se é que eu tive um dia um apogeu. Mas o que me dói hoje é que esse verso que eu escrevi, esse poema chamado Grito de Angústia, que eu dediquei ao meu pai, que eu escrevi quando tinha 22 anos, na década de fins de 50, ele continua válido para muita gente. Para uma boa parte dos negros, pardos ou talvez até mulatos, ele continua válido. A pergunta é feita: por que eu ainda devo lamentar o fato de eu não ter as benesses que o branco tem? A coisa é grave. Esse programa vai ajudar para que algumas pessoas que nunca pensaram na questão racial. Outra coisa também é isso. Não existe uma questão racial para a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas não entende isso. Acha, não, eles estão criando. Quando o negro ele opta para fazer uma literatura que ele quer chamar de qualquer jeito de negra, literatura negra, onde está Solano Trindade, está Carlos de Assunção, está o Luiz Silva, o Cuti, está o Paulo Colina, tanta gente, Conceição Evaristo, tanta gente. Por que eles dão tanta importância a falar sobre o negro? Não existe um problema aqui no meio negro. Existe sim. Ele continua. Ele só vai acabar quando o branco também se transformar. Também depende muito do elemento branco. Para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com o autor Oswaldo de Camargo sobre seu livro A Descoberta do Frio. Você trouxe vários elementos, vários momentos da sua vida em que o frio estava muito presente na sua própria trajetória. Eu achei muito inteligente você criar essa analogia com o frio, porque quem não tem letramento racial e quem não consegue fazer o trabalho de empatia com o frio, com uma sensação física, talvez se aproxime mais da nossa realidade. Foi pensando nisso que você fez essa construção do seu livro? Foi sim, sem dúvida, mas isso veio com naturalidade. Eu estou vivendo essa realidade literariamente desde os 19 anos. Então, a questão de eu elaborar o texto A Descoberta do Frio veio de experiência de outros livros, de outros textos que eu tinha. Quem ler A Descoberta do Frio vai notar um texto de um dos maiores sociólogos nossos, de tendência marxista, que é o Clóvis Moura. Durante o tempo todo da Descoberta do Frio, o notável é que a vítima do frio, ela não se mostra mais. A partir do momento em que na praça ela mostra a sua cara, o seu rosto, ela não vai aparecer mais. Por quê? O frio faz desaparecer. Essa é a história do negro. Muito negro desaparece por causa do frio. Ou morre cedo, ou se torna anônimo, ou não chega à condição de ser visto como verdadeiramente um homem. A despeito de 1889, República, cadê a República para o negro? Cadê? Então, entende? Na verdade, até a literatura do passado foi cruel para o negro. Eu até diria que ser negro e suportar-se é uma questão até de santidade. Negro que é negro e se suporta, ele é um santo. Nossa, seu Oswaldo, que interessante. E pensando nessa história, você falou do Paula Brito, né? Só para quem não conhece muita figura, Paula Brito também tinha uma editora no Rio de Janeiro. Ele era parceiro, amigo do grande Machado de Assis, né? Então, assim, essa literatura negra e essa imprensa negra que o seu Oswaldo está se referindo aí, ela veio
décadas e décadas antes da abolição e da República mesmo, né? Então, a história negra brasileira, tanto na imprensa quanto na literatura, é antiga, uma existência antiga, mas a luta se intensificou muito no século XX, principalmente por causa de autores e poetas que trouxeram para essa discussão o tema do racismo, que é o caso do seu Oswaldo, né? Que fez um livro tão importante para que as pessoas percebam que o frio, metaforicamente falando, mata pessoas negras, tanto que elas assumam. Porque o branco não sentir frio, não tem a ver com que o frio não exista. Não é, seu Oswaldo? Tem razão. Agora, façamos justiça. Na história desse trajeto de combate ao frio, ao racismo, ao preconceito, houve pessoas brancas também que se engajaram. Eu dou um exemplo aqui, o Florestan Fernandes, e tantos outros que se engajaram nessa luta contra o frio. Queria chamar a atenção que durante o tempo todo do meu texto, há pessoas, até pessoas negras, que estão tentando negar o frio. Não se esqueça disso. Não se esqueça que essa unanimidade de ter o frio nem sempre acontece em todas as camadas da coletividade negra. Houve negros que tentaram negar o próprio frio e atribuir ao próprio negro a culpa dele não alçar a condição de ser um cidadão pleno. É mais prático você culpar o próprio elemento pelo que ele não consegue, do que ver na sociedade, uma sociedade que se diz cristã, católica, que foi cultuada à sombra do evangelho, e chegar a esse resultado. O Brasil devia ser o país mais igualitário até pela sua origem. Seu Oswaldo, o senhor tem problema com a censura com esse livro? A censura pegou no seu pé por causa desse livro? Seria maravilhoso se pegasse. O Brasil lê muito pouco, as edições são curtas. Eu só fui editado pela Companhia das Letras há 4 anos, só que eu fui editado pela Companhia das Letras. 3 livros meus, 30 poemas de um negro brasileiro, A Descoberta do Frio e O Carro do Êxito. Eu me sinto muito feliz de saber que O Carro do Êxito foi um livro pioneiro. Pela primeira vez, um escritor negro, ele está olhando a sua coletividade e tentando mostrar os passos dolorosos, difíceis e duros que ele tem de dar para ser visto e para alcançar a cidadania e ser reconhecido como um autêntico cidadão brasileiro. Então, é um trajeto. E esse trajeto é que nos engrandece. Alcançar alguma coisa. O negro, quando alcança alguma coisa, ele fez um esforço muito maior do que um branco. Eu tenho experiência disso. Quando eu fui aposentado como jornalista no jornal O Estado de São Paulo, eu saí recebendo R$1.000 a menos, porque uma pessoa branca, mais espertamente, entrou no meu lugar para receber aposentadoria, deu um jeito aí e acabou recebendo R$1.000 a mais. Entende? É uma história que nos engrandece. Eu acho que ser negro, se você fizer uma pergunta para mim, escuta, você gostaria de ser branco? Eu diria não. Eu não gostaria de ser branco. Eu ia concordar com o senhor em gênero, número e grau na mesma hora. Eu também não gostaria de forma nenhuma. Oswaldo, uma pergunta para você. Devemos ainda buscar por justiça ou devemos fazer a nossa parte entre pretos e pretas? Lutar por justiça é muito difícil. Muitos tentados estão tentando. Eu sou obrigado humildemente a reconhecer que os meus passos, eu sou um jornalista aposentado, edito livros, sou músico, sou organista, eu toco órgão, tenho o nome de uma praça em Bragança Paulista. Em Bragança existe uma Praça da Poesia Poeta Oswaldo de Camargo. E não só isso, há uma escultura na qual eu estou sentado com o livro no colo, em Bragança Paulista. Aí já é
algo muito interessante, porque Bragança tem a fama de ser uma cidade racista. E, de repente, Bragança, numa das suas praças mais bonitas, ela escolhe, para homenagear o seu título de cidade poesia, escolhe um autor negro. Praça da Poesia, poeta Oswaldo de Camargo. Foi um lance muito importante. Lance muito importante porque a 500 metros dali, com 6 anos, eu passava descalço com meu pai e minha mãe analfabetos para apanhar café em uma fazenda chamada Sinhazinha Félix. Tanto tempo, 75 anos, um negro vai ganhar o nome numa praça perto do local em que ele passava com 6 anos, descalço, para apanhar café. A nossa história é maravilhosa, não a minha só, a história de um monte de negros. É pena que a maior parte dos negros não escreve. É pena. Mas a história do negro, o negro, ele embeleza o nosso país. Pena que muita gente negra não está escrevendo a sua história, devia escrever. Porque a nossa história é extraordinária. É essa história de você arrancar praticamente a força, o reconhecimento de dignidade, é uma história que muito negro podia contar. A maior parte dos negros que conseguiram alguma coisa foi nessa fase. Oswaldo, com essa conversa maravilhosa, na verdade não é uma conversa, o senhor está dando uma aula para todos nós de sabedoria, conhecimento e principalmente experiência, né? Nós temos que sempre muito ouvir as pessoas mais experientes. E aí, Oswaldo, eu tenho uma brincadeira aqui no nosso programa, que é o bate-letra. Eu e a Paloma vamos fazer a pergunta para o senhor tem que responder de bate-pronto. Podemos fazer? Não sei. Eu não me arrisco, não. É fácil. Eu já vou fazer logo a primeira pergunta para o senhor. Defina seu livro em uma palavra. O livro autêntico. Agora a minha pergunta. Defina-se em uma palavra. Um cidadão negro esforçado. E qual a conexão dessas duas respostas que o senhor deu? A conexão dessas duas respostas é que tudo que eu consegui até agora não foi dado apenas pela minha aparência, foi dado pelo meu esforço. Eu sou um homem que se esforçou e continua se esforçando e continua que seu caminho não está terminado. Eu tenho ainda, a despeito da minha idade de 89 anos, eu acredito que eu tenho muito ainda para fazer. Concordo com o senhor, tem muito para fazer, muito para nos entregar ainda. E chegamos ao final de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Oswaldo, pela generosidade em dividir a sua escrita, seu pensamento e dar essa aula para a gente, né, Paloma? Exatamente, foi um momento incrível, como o Max bem falou. Acho que tivemos uma aula magna, né? O senhor é um catedrático, uma pessoa que traz uma vivência, uma inspiração linda para todos nós que estamos aqui apresentando, fazendo esse momento de troca, mas também para quem nos ouve. E obrigada mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais essa leitura fiada, sensível e potente, mas eu queria estender mais um pouquinho, porque tá tão gostoso, que eu queria pedir para o Juca fazer aquela perguntinha que eu sei que o Juca tá querendo fazer antes da gente bater, né, o ponto e encerrar, de fato, o nosso episódio do Letras Pretas, né, Juca? Claro, tem uma pergunta sim. Oswaldo, o seu livro ele tem uma influência muito forte das novelas em que existe toda uma questão social por dentro, mas os personagens também demonstram uma complexidade, são complexos nas suas questões. Então você conseguiu provar também que mesmo quando você tem uma luta hegemônica no movimento negro, existem ali essas diferenças entre um e outro. Então o seu livro é muito autêntico nesse sentido. E o senhor também foi, no seu momento de produção do livro, um dos autores da primeira edição dos Cadernos Negros, que é
a coleção literária mais longa da história do Brasil. São livros lançados ano a ano, com contos e poesias de pessoas negras. Como foi que o senhor conheceu o pessoal do Cadernos Negros e começou lá atrás o Cadernos Negros? Cadernos Negros, ele foi feito na Rua Maria José e ele necessariamente devia aparecer. Por quê? Essa tendência a se expressar literariamente com a palavra, porque existe a linguagem também muito esquecida, que é a linguagem oral. Uma boa parte da literatura do negro, na verdade, é literatura oral. Então, aí, os Cadernos Negros, ele importantíssimos, dando um alento para quem quer escrever. A maior parte não tinha condições de publicar um livro. Quando os Cadernos Negros aparecem há mais de 40 anos, ele abriu um espaço para aquela pessoa que sonhava escrever um conto, uma novela, mas se sentia até, vamos dizer, se sentia quase como incapacitada para editar. Então, os Cadernos Negros têm uma importância fundamental para criar escritores, para fazer escritores. Não se esqueça que a Conceição Evaristo, o primeiro passo dela foi nos Cadernos Negros, né? Eu já tinha... A grande diferença minha para com toda essa gente, todo esse pessoal que está por aí, é que eu reconheço, eu aceito ou não, eu estou 15 anos no tempo à frente de todos esses jovens. Isso é importante para até denotar a visão de mundo. A minha visão de mundo não é uma visão de mundo exatamente igual de todos esses negros mais jovens. Eu acho isso ótimo, maravilhoso. E depois tem... É a minha parte que eu posso colaborar. O fato de eu estar, pelo menos, 15 anos abaixo dos escritores como Luiz Silva, que é o CUT, um dos mais conceituados. Adoro o CUT. O CUT é ótimo. Uns 8 anos da Conceição Evaristo. Depois tem outro, a Miriam Alves, e tem outros aí, a Esmeralda, Neide de Almeida, ou Neide Almeida, como ela gosta de ser chamada, etc. Eu, então, devido a uma fidelidade muito grande à literatura, eu permaneci. Mas não se esqueça que muita gente parou e não deixou rastro. O meu grande orgulho, literariamente falando, é ter permanecido desde 19 anos, desde meu primeiro poema editado em 1958, Grito de Angústia, até hoje eu não deixei de estar presente na literatura que nós chamamos de literatura negra. Apesar de uma vida difícil, criei 6 filhos, etc. E desde isso que o senhor acabou de falar, nós sabemos que o senhor, além de ter a descoberta do frio, o senhor descobriu o seu próprio cobertor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco, e você que está nos ouvindo, compartilhe essa história e siga a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. Muito obrigado, eu também agradeço, viu? A você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro A Descoberta do Frio e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.